Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvamos ao nosso Pai Celeste por mais esses momentos que o Senhor tem nos proporcionado e espero que nos proporcione para mais uma ministração. Estamos aí estudando o terceiro trimestre desse ano de 2021 com o tema geral sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade daquela nação. Estamos estudando esses temas, dentre eles falando sobre as correções e os ensinamentos de Deus no período dos reis de Israel. E nós já estudamos 9 temas e agora, nessa nossa aula de hoje, estaremos estudando a lição de número 10, que traz o título O Cativeiro de Israel, ou seja, o cativeiro das 10 tribos, chamado Reino do Norte, ou as tribos do Norte. Então, é a nossa lição de número 10. A nossa leitura bíblica, do texto escolhido pelo nosso comentarista, está no capítulo de número 17. Se você tem a sua revista, poderá abri-la comigo, ou do contrário, através da sua Bíblia, você poderá também acompanhar a leitura do texto de segundo livro de Reis, no capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 ao 40, de 1 ao 14. Depois nós vamos ler o 17 e, por fim, os versículos 17 ao 20 e, por fim, o versículo 29. Então você pode acompanhar comigo, porque está aí na sua tela a citação do texto. O texto é longo, porque esses assuntos nós estamos estudando nesse trimestre, trata de história de vários episódios acontecidos historicamente com o povo de Israel. Então é necessário a leitura de uns textos um pouco maior, para que o aluno tenha a compreensão para podermos discutir o assunto dentro dos tópicos. Por favor, ouça. No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Não rei da Síria, mas da Assíria. E Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes, ou seja, tributos. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano, como antes. Então o rei da Assíria o encerrou e o aprisionou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e fê-los habitar em Hala, em Rabor, junto ao rio Gozã e na cidade dos Medos. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, e edificaram altos em todas as cidades, desde a torre dos atalaias até
à cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira de Deus. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus estatutos e os meus mandamentos, conforme toda a lei que ordenei aos vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz dos seus ancestrais, que não creram no Senhor, seu Deus. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e filhas, e deram-se a adivinhações, e creram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes, andaram nos estatutos que Israel fizera, porque o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitaram. Esse texto longo, mas muito necessário para compreendermos o que nós vamos ministrar hoje, levando em conta de que nós vamos lidar com um período bem longo, ok? Nosso objetivo para a nossa aula de hoje, com base no conteúdo, nos fatores históricos que nós vamos desenvolver, vamos afirmar que o Senhor disciplinou a Israel, quer dizer, no caso aqui principalmente as tribos do norte, afirmar que o Senhor, ele disciplinou Israel através do seu amor, ou seja, da sua misericórdia e também pela sua própria justiça. Para entendermos o que nós vamos ministrar hoje, a gente precisa lembrar de que desde a primeira lição que nós viemos estudando até agora, lembrando de que a primeira nós falamos sobre a ascensão de Salomão e sobre a construção do templo, e logo em seguida, nós na nossa segunda aula nós já falamos sobre a divisão do reino de Israel. Deixou de ser um reino com um só rei, com as 12 tribos, e por causa dos pecados de Salomão, Israel então foi dividido em duas grandes tribos. Norte, capital Samaria, primeiro rei lá foi Jeroboão, estudamos isso na nossa segunda aula, e no sul ficou Roboão, filho de Salomão, dirigindo então ali a partir de Jerusalém, a capital. Então nós vimos, desde ali a divisão do reino, quando da sua divisão, Jeroboão, ele assume então o governo no norte, ou seja, desde o período de Jeroboão, nós vimos que os reis, os sacerdotes e o povo
eles não andaram nos caminhos do Senhor e passaram a andar e fazer tudo semelhante às nações vizinhas. Com isso, eles desobedeceram ao Senhor. Nós acabamos de ler no texto. Chegou então o tempo do cativeiro das 10 tribos, porque o próprio Deus em Deuteronômio havia dito que ele os espalharia dentro das terras se eles desobedecessem ao Senhor e fizessem as coisas assim como as nações vizinhas faziam. Então agora chegou o tempo do cativeiro dessas 10 tribos, chamada Israel, e foi nessa época do cativeiro, quem reinava, quem era o rei ali das 10 tribos, era Oséias, é o nome do rei. E a Assíria, é bom não confundir com Síria, mas a Assíria, nesse período, ela estava iniciando o seu crescimento geopolítico, desenvolvendo cada vez mais o seu império, tomando terras e cidades, controlando as nações vizinhas, e dentre as suas nações que ele estava controlando, dominando, fortalecendo o seu império, dentre as suas investidas, também começou a investir contra Israel, em alguns períodos também em Judá. Mas nós vamos estudar hoje sobre apenas 10 tribos. O que Deus faz? Deus, ele usou a Assíria, por ser um povo cruel, bruto, violento, que matava com a espada as mulheres grávidas. Para quê? Para castigar Israel e as injustiças que Israel praticava. Assassinatos, corrupções, e desprezaram e desobedeceram ao Senhor nosso Deus. Então, é isso que nós iremos lidar na nossa aula de hoje. Mas antes de eu adentrar ao nosso esboço, ao nosso conteúdo, eu quero, na nossa aula de hoje, fazer umas considerações, ou seja, uma orientação pedagógica. Por quê? Como a maioria das lições tratadas sobre os reis do norte, a maioria ou praticamente todas elas, após a divisão do reino, e foi destacado também nas lições que nós estudamos, os ministérios de Elias e o ministério de Eliseu. Então, o que eu quero dizer? Que nós estudamos praticamente sobre as lições sobre os reis do norte. E apenas uma lição sobre o rei de Judá, que é no sul, que na aula passada nós estudamos sobre Joás, rei de Judá. Somente ele. O que aconteceu? Isso quebrou a sequência da linha sucessória dos reis do norte, que nós vimos estudando. Porque nós estávamos deixando para trás os reis do sul e trabalhando apenas com os reis do norte. E as implicações que lá tiveram e as ações de Deus sobre os reis. Então, tudo isso foi o que nós vimos. Então, observe. Os 2 próximos slides que eu vou apresentar agora, eles propõem o quê? Uma retrospectiva e também apresentar os reis desde Jorão. Por que isso? Quem está acompanhando as aulas, estou ministrando, sabe o que eu estou dizendo. Desde Jorão, ou seja, desde a época de Naamã, ou seja, período ali de Jorão, quando nós estudamos, quando Naamã foi liberto da lepra. Por quê? Porque naquela época, eu estou fazendo isso só para que o aluno, ele entenda o período histórico, porque nós vamos agora sair desse período, desse período ali de Naamã, no Reino do Norte, e pular diretamente para o cativeiro. Só que passaram o quê? Anos para chegar lá, desde Jorão. Então é isso que eu estou dizendo. Então deixa eu repetir o que daqui desse terceiro tópico aqui. Os 2 próprios slides propõem uma retrospectiva e apresentar os reis desde Jorão,
época de Naamã, até Oséias, ou seja, até o rei do período da deportação, período em que as 10 tribos do norte foram deportadas pela Assíria. Então, prosseguindo. Então, observe comigo para você entender a partir da lição 8, por exemplo. Na lição 8, estudamos sobre a cura de Naamã, e o rei da época era quem? Era Jorão, rei em Israel. E qual profeta que atuava ali? O profeta Eliseu. Só para entender, para a gente ter uma sequência histórica. Na lição 9, que foi a aula passada, nós estudamos sobre Joás, rei lá de Judá. Lembra que ele viveu desde pequeno sob os cuidados de Joiada. Estudamos sobre isso na aula passada. Porém, agora, nós vamos pular um período longo. Historicamente, eu até sugiro as pessoas lerem do capítulo 13, 2 Reis até o 17, para entender esse período que nós vamos falar hoje. Ou seja, na lição 10, que é essa de hoje, nós então vamos estudar sobre o quê? Sobre o cativeiro e a deportação das 10 tribos. Com isso eu quero dizer o quê? Que dos dias do rei Jorão até o período do rei Oséias, foram 145 anos e 7 meses. Porque cada período dos reis vai sendo informado quanto tempo ele governou, e ele morreu, e quem o sucedeu, e quanto tempo aquele outro rei durou no seu reinado. Então, quando nós fazemos as contas de Jorão até Oséias, são 145 anos. Isso significa que é um período, um percurso muito grande, da nossa penúltima aula até agora. Por que eu falo da penúltima aula? Porque na penúltima aula nós estávamos estudando sobre o Reino do Norte. E a última aula nós estudamos sobre Joás, que era do Reino do Sul. Então a aula passada quebrou a sequência do que nós estávamos estudando. Então por isso que eu estou fazendo isso, para que algum professor ou aluno para não perder a sequência que nós víamos. Eu quero dizer então aqui que com 145 anos, né, é um tempo suficiente para que o povo pudesse acordar e voltar a Deus mediante o tanto de coisas que eles faziam e como que Deus agia e tentava restaurá-los de novo. Então, por isso que eu sugiro que o professor, que o aluno leia 2 Reis, do capítulo 13 até o 17. E vai entender isso, toda essa trajetória histórica de que nós vamos lidar agora de uma maneira bem curta. Então, veja que eu estou fazendo aqui a lista, agora no meu próximo slide, a lista desde Jorão até Oséias. É isso? E o tempo do reinado de cada um. Então, olha aí, Jorão governou 12 anos. Jeú, 28 anos. Jeoacás, 17 anos. Jeoás, 6 anos. Jeroboão 2. Por que Jeroboão 2? Porque esse é só para explicar, esse 2 nem existe na Bíblia. É só para explicar que ele é xará, né, do primeiro rei que assumiu as 10 tribos depois da divisão. Então, por isso que a gente o chama de Jeroboão 2, didaticamente falando. Então, Jeroboão 2 governou por 41 anos Israel. Zacarias governou 6 meses. Salum, apenas 1 mês. Eu não vou poder tratar disso, porque é impossível o tempo, mas o leitor, lendo lá, vai entender o porquê que aconteceu ali, assassinatos e mortes. Manaém já reinou por 10 anos. Peca, 20 anos. Pecaías, 2 anos. E por fim nós temos Oséias, que ele governou 9 anos. Perfazendo então de Jorão, né, lá da nossa lição 8, que eu estou falando isso para dar sequência, né, o que nós estávamos estudando sobre as tribos do norte. Então, desde Jorão até Oséias, foram 145 anos e 7 meses. Veja que em poucas linhas, em poucos textos,
foram tratados sobre 145 anos. Então, tente os irmãos entenderem desses reis, o que eles fizeram, as loucuras que eles fizeram, o tanto de pessoas que nasceram e que morreram, e como Deus usou profetas, como no caso aqui, além de que depois que morre Eliseu, Deus levanta profeta, mas não foi profeta literário. Alguns dos profetas não eram literários, ou seja, não escreveram, mas nos dias que nós vamos estudar aqui, nós temos Jonas, Amós e também Oséias, que são profetas literários, ou seja, que escreveram alguma coisa. Mas mesmo dependente desses três, Deus usou outros profetas, né? Inclusive um para falar lá que nós estudamos na aula passada, a Joás, né? Que era filho de Joiada. Então, existe, a gente chama de que os profetas anônimos, profetas que não deixaram nada escrito. Ok, nós teremos 3 tópicos para a nossa ministração. Nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre Samaria é cercada pelo rei da Síria. Nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre os pecados do povo e a sua queda. O nosso terceiro ponto, então nós vamos finalizar aí, os estrangeiros ocupam Samaria. Então são esses os 3 tópicos que nós iremos trabalhar na nossa ministração daqui para frente. Primeiro ponto, vamos falar sobre Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Como nós vamos lidar com as questões históricas, então nós vamos verificar que nesse tópico veremos que a nossa natureza pode, sem dúvida, produzir perversão, pode produzir maldade, mas cabe a nós, principalmente quando eu falo nós, a nós que temos o novo nascimento, cabe a nós combater essas atitudes e acabar com elas, extingui-las da nossa vida. Ou seja, não podemos permitir que nós venhamos agir de forma maldosa e nem com perversidão em momento nenhum da nossa vida. E é isso que nós vamos verificar aqui nesse tópico e as razões pela qual Deus, então, usou o rei da Assíria. Porque eles não agiram de maneira correta, foram maldosos e foram perversos. Muito bem. Nosso primeiro subtópico, nós vamos falar sobre Israel, sob o reinado de Jeroboão II. Mas antes, eu quero falar um pouquinho quem foi o rei da Assíria, pelo fato de que nesse tópico nós vamos falar sobre o quê? Que o rei da Assíria, ele então cerca, domina a capital. Isso nos faz lembrar desses dias, né, do Talibã. Só para o leitor ter uma ideia, o Talibã veio ao longo dos anos, os Estados Unidos dominou, ficou ali por 20 anos no Afeganistão, e eles não desistiram, foram persistentes, só para os irmãos terem uma ideia do que é tomar uma capital. Eles foram avançando ao longo do tempo, os americanos também foram afastando de lá, e chegou um ponto que eles vieram e dominaram Cabul. E aí nós podemos ver, né, as imagens aí pela mídia, o sofrimento daquelas pessoas, de como houve morte no aeroporto, a tentativa das pessoas saírem daquele país. Nós podemos ver mães entregando a um soldado americano a criança, até mesmo de fralda. Então é muita agonia, muito sofrimento. Mas foi desse modo, de maneira muito cruel, mais cruel ainda, que Deus usou a Assíria para cercar Samaria, e ela foi cercada por 3 anos pelo rei da Assíria. Então, quando nós olhamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre o rei da Síria, né? Aqui, quando nós olhamos em 2 Reis, no capítulo 15, o verso 19, nós vamos encontrar no texto, falando a respeito de que, então veio Pu, rei da Assíria, contra a terra, e Manaém, quer dizer, Manaém era na época o rei de Israel, deu a Pu 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. Não vamos entrar nos detalhes, mas isso significa que Manaém, ele estava, como a Síria já estava investindo
contra os países ali da região, o rei de Israel, então, tenta, através de presentes, tributos, valores, segurar um pouquinho aquela nação. Então, por isso que a gente vai dizer aqui que Pu era o rei da Assíria nos dias de Jeroboão II. E quando nós olhamos a história secular, hoje, já os exemplos tirados claramente, nós vamos verificar que esse mesmo Pu, que é o termo trazido da Septuaginta para o grego, ele é o mesmo Tiglat-Pileser III. Por que Tiglat-Pileser III? Porque era uma dinastia de reis que vinha dominando, fortalecendo o Império Assírio, e, segundo os historiadores, chegou até a quinta dinastia. Ou seja, esse Pu, que é mencionado aqui, é o mesmo Tiglat-Pileser III. Então, quando nós, em alguns momentos, quando a gente lê os textos aqui, tanto em Reis quanto nas Crônicas, nós vamos encontrar o nome de Tiglat-Pileser, porque esse era o nome usado por eles aonde? Na Babilônia. Quando eu falo Babilônia, eu não estou falando da capital Babilônia. Nós estamos falando de todos os babilônicos, de toda aquela região ali do Eufrates. Ou seja, é um termo acádio, por isso que é chamado de Tiglat-Pileser. Isso significava que a Assíria estava cercando geograficamente os países, dominando, invadindo, dominando, e chegou até Israel. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Jeroboão II. Jeroboão II, ele é filho de Jeoás, e ele foi o quarto rei, né, da dinastia de Jeú, da sequência da dinastia de Jeú. Nos dias desse Jeroboão II, a nação, as 10 tribos, já foi muito próspera, a nação cresceu muito economicamente. A Síria, com capital Damasco, através de Bel-Hadad, havia tomado algumas cidades do norte, porque Israel fazia e faz até hoje, né, divisa com a Síria. Eu estou falando Síria e não Assíria. Então, o que acontece? A Síria tomou várias cidades do norte, e nessa época, Jeroboão, com seu exército, conseguiu afastar os sírios, expulsá-los das cidades que eram judaicas, e ele, Jeroboão, então, voltou a conquistar as cidades que antes dos reis anteriores haviam perdido essas cidades para os reis da Síria. E também, quando nós olhamos em relação aos homens de Deus na época, pelo menos daqueles que nós temos conhecimento literariamente, Amós, Oséias, Jonas foram os profetas daquela época. E quando nós lemos os livros desses profetas, que nós os classificamos como profetas menores, de linhas gerais, eles disseram que os resultados materiais, ou seja, a economia que a nação conseguiu, foram alcançados através de quê? De corrupção, porque os textos nos mostram isso claramente, das injustiças social que foram cometidas pelos reis, pelos ricos, desapropriando terras, fazendo as pessoas ficarem pobres. Os livros de Amós, o livro de Amós principalmente, traz tantos textos fazendo essas abordagens. Se nós tivermos tempo, mas eu, de qualquer maneira, eu relacionei alguns versículos para os irmãos lerem, e se eu tiver tempo, vou ler algum desses versículos. E também existiu que uma hipocrisia religiosa muito grande, e além disso, o sincretismo religioso. Ou seja, o sincretismo é aquela pessoa que está um dia na casa do Senhor, mas também lê tantas outras coisas. Ou seja, trazendo isso para os nossos dias, são pessoas, né, que falam que são crentes, vêm para a igreja, e tem até atividades na igreja, mas também lê horóscopo, né, que fica buscando
adivinhadores, buscando pessoas. Então, isso é um sincretismo, ou seja, uma mistura religiosa existente ali em Israel. E essas misturas religiosas, elas não terminam, não, continuam por aí. Ou seja, a prosperidade daqueles dias não fizeram com que o povo, viu-se que Deus abençoou, que Deus trazia tanta bênção, que essas pessoas pudessem voltar-se a Deus. Nada disso fez com que o povo voltasse o seu coração a Deus. Então, a partir daí, o que acontece? Zacarias, filho de Jeroboão II, sucede o pai e reina por 6 meses. E ele então, esse Zacarias, filho de Jeroboão II, foi o último da dinastia de Jeú, que Deus havia dito, através de Eliseu, que ficaria ainda 4 de descendentes da linha sucessória de Jeú, por causa de uma bênção que Deus daria a Jeú, a sua casa, pelo que ele havia feito para obedecendo certas coisas de Deus. Mas o que acontece aqui, para que Samaria seja cercada, é que esse último rei, que é exatamente Oséias, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele, porque o segundo livro de Reis, no capítulo 15, o verso de número 30, vai explicar exatamente alguns detalhes aqui, e lendo esses versículos 29, 30 e 31, vai nos trazer uma linha de raciocínio sobre o que ele andou fazendo e também o que foi feito antes dele. Por isso que eu estou sugerindo ao aluno para fazer a leitura de 2 Reis, do capítulo 13 até o 17. Então, ele é filho de Elá e conspirou contra Peca, que é o rei anterior, né? E o que ele fez? Ele matou a Peca. Por que ele matou? Pelo fato de que Oséias fez isso exatamente por quê? Pelo fato de que Peca estava literalmente, no ponto de vista de Oséias, se entregando à Síria. Então ele vai e mata a Peca. Isso significa que Oséias foi o quê? O último dos reis do norte. Então ele foi o último dos reis do norte. Então, assim como Manaém, assim como Peca, e assim como Oséias, eles pagavam tributos à Síria, mas agora nos dias de Oséias, ele não quis, tanto é que a razão dele matar Peca foi por isso. Ele pensou que ele teria força, condições de tornar-se independente, uma nação dependente por conta própria. Ele quis deixar de pagar imposto à Síria. E então ele manda o mensageiro ao rei do Egito, pedindo para que o Egito subisse e desse um suporte para ele com seu exército, para que ele pudesse então, né, se livrar da Assíria. Só que Deus estava naquilo, e o próprio Deus havia feito isso, levantando a própria Síria, e basta quem lê a Bíblia sabe muito bem que o próprio Deus já havia dito nos dias de Moisés, que se Israel pecasse, se Israel passasse a fazer as coisas das nações vizinhas, o Senhor iria despojá-los, tirá-los ali da terra, e eles viveriam sem pátria. E Deus estava cumprindo o que ele havia dito. E aí, já nesse período de Oséias, nós vamos encontrar já uma outra investida de quem? De Salmaneser V. Que nós vamos encontrar já o quê? No 9º ano do rei Oséias. E Oséias governou por 9 anos. E ele ficou ali se sustentando, pagando tributo outra vez, mas chegando já no seu último ano, o que acontece? Salmaneser é o 5º, né, da sucessão da dinastia lá da Síria, porque esse termo Salmaneser é uma tradução de um nome que eu não sei falar, do grego para o grego. Ou seja, Salmaneser V era o rei da Assíria. Ele conquistou partes, né, da Síria, ali de Damasco, dominou também os reinos vizinhos a Israel e partiu para investida contra Samaria
e aí ele então toma a Samaria. O que acontece? O problema é que São Manassés, ele se aborreceu, ficou enfurecido com Oséias, como eu acabei de dizer, que ele conspirou contra o rei da Síria. E o rei da Síria não aceitou isso, por ele ser poderoso, ele estava dominando, e não ia permitir que um reino qualquer, né, viesse a não pagar tributo a ele. Ele então, o que ele fez? Ele investiu, ele prendeu, colocou no cárcere a Oséias, e ele marchou com seu exército contra Samaria, sitiou Samaria. E ele fazendo isso, o que o povo poderia fazer? Nada. Ficou totalmente preso, não tinha como sair para alimentar e para nada. E o que ele faz? Ele invade, ele toma Samaria, ele pega então as pessoas e deporta as pessoas para a Síria, né, para o seu país, e também ele leva as pessoas, os judeus, para outros países que eles haviam conquistado. O próprio texto diz isso. Por que isso? Porque isso era uma prática existente entre os reis daquela época, e essa era uma prática do rei da Assíria, e também era uma prática de vários outros reis. Então o que eles faziam? Pegavam as pessoas, principalmente, né, os nobres, aquelas pessoas que produziam, dariam bons resultados. Os pobres eles sempre deixam para trás. Mas as pessoas que têm recursos, condições, que vão dar resultados, normalmente eles levavam e aí colocavam em vários outros países, para que eles então não tivessem força. A mistura de pessoas dentro dos países enfraquece aquele país. E aí foi exatamente o que ele fez, deportava as pessoas para as outras terras. E depois nós vamos verificar aqui que ele fez exatamente a mesma coisa, trazendo outras pessoas para ali em Israel. E nós vamos entender aqui que os profetas, né, houve aqui claramente a advertência dos profetas. O que os profetas eles abordavam e falavam com a nação de Israel? De que a riqueza nacional, nos dias de Jeroboão e nos demais reis, principalmente Jeroboão, fez com que os grandes proprietários expoliassem os pequenos. É como se fosse aquele capitalismo selvagem engolindo os pequenos, sufocou os pequenos e aumentou o número de pessoas ricas em Israel e aumentou então a pobreza em Israel. E Deus falou várias vezes com os israelitas sobre isso, de não expoliar os seus irmãos. Falou várias vezes de não usá-los como seus servos, que irmão não poderia escravizar os seus próprios irmãos. Então, com isso, aumentou o quê? A pobreza. E os profetas Amós, Oséias, o que eles fizeram? Eles formalizaram as denúncias. Eu vou ler aqui uns textos, porque eu coloquei na tela vários versículos, e o leitor, os irmãos poderão lê-lo com mais calma. Mas veja o que diz Amós 2, o verso 6, apenas a parte C do verso 6 diz assim: porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Aí você tem uma ideia. Olha o que diz o verso 7. Pisam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai entram à mesma moça, e assim profanam o meu santo nome. Olha, o capítulo 3, o verso 10, diz assim, olha: porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. O profeta Amós dizendo. Capítulo 4, verso 1, ele diz assim: ouvi estas palavras, vós,
vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos maridos, dai cá, bebamos. O que Amós está falando aqui? Ele está dizendo que as mulheres de Samaria, ele está chamando elas de vacas de Bazã. Por que vacas de Bazã? Porque Bazã era um país vizinho ao Oriente, ali do outro lado do Jordão, ficava Bazã. E lá existiam as suas planícies, muito verde e muito gado. E o gado de Bazã eram gordos. Ele está usando a metáfora para falar de que as mulheres de Samaria, elas eram gordas financeiramente, porque estava expolindo, arrancando o dinheiro do povo. É isso que ele está dizendo. Dai cá e bebamos, ou seja, para farrear. O profeta, então, ele está literalmente denunciando como sempre Deus usou os profetas para falar com o povo. Sempre a palavra de Deus está ali para falar com as pessoas, para que as pessoas acordem, para deixar de praticar a corrupção, a injustiça. E Deus não se agrada disso literalmente. Deus vai aplicar a sua justiça sobre quem for que agir dessa forma. Eu só quero ler um pouquinho do livro de Oséias, que é o primeiro dos livros dos profetas menores. Olha o que diz Oséias no capítulo 5, os versos 2 ao 7, ele vai dizer assim: os rebeldes se aprofundaram na carnificina, eu castigarei a todos eles. Eu conheço Efraim. Quando Deus fala de Efraim, ele está falando da tribo do norte, porque é a cidade, é a tribo mais forte que tinha no norte. Eu conheço Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus. Olha o que diz o Senhor. O espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçarão pela sua iniquidade, e Judá tropeçará junto com eles. Por que isso? Porque cerca de 100 anos depois, 110 anos depois, das 10 tribos serem levadas ao cativeiro, também Judá foi levado posteriormente. Vou parar por aqui, por causa do nosso tempo não nos permite. Mas se olharmos, por exemplo, o capítulo 7, o versículo 11, olha o que diz o texto. O texto é muito longo, eu precisava ir pelo menos até o 14. Não vou ler, depois os irmãos façam essa leitura em casa, devido à exiguidade de tempo que eu tenho para fazer a leitura. Mas veja que os profetas, eles estão literalmente denunciando, ou seja, é a palavra de Deus, o que eles vieram fazendo um após o outro. E para mostrar a razão pela qual Deus iria castigá-los profundamente por não darem ouvido à voz do Senhor depois de tantos anos. Então os profetas advertiram o povo ao arrependimento, com apelos de misericórdia da parte de Deus, e visando exatamente através do amor de Deus, ferindo, Deus fazendo isso, porque o próprio livro dos Hebreus diz que Deus castiga aquele que Ele ama. A tentativa de Deus de trazer as pessoas a si. Então Deus sempre abominou o sincretismo em Israel. Ou seja, as pessoas que ofereciam culto a Deus e ao mesmo tempo aos ídolos. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então os profetas, literalmente, advertiu aquela nação obstinada. E Deus, através de Amós, no capítulo 5, dos versos 21 ao 27,
ele diz que não se deixa escarnecer e não tolera um coração dividido. Ou a pessoa abre o coração para servir a Deus, ou serve ao outro. O outro é o diabo, através da natureza pecaminosa. Isso porque os falsos deuses daqueles dias influenciaram o coração do povo e se inclinava contra a vontade de Deus. E não é diferente de hoje, porque as muitas coisas existentes nos dias de hoje têm lidado no coração de muitos crentes, de muitas pessoas que serviram a Deus, e que eles foram escorregando aos pouquinhos, foram abraçando o pecado aos pouquinhos, e hoje essas pessoas estão numa situação muito ruim, sem paz, sem alegria, não prosperam, mas Deus está dando tempo, a longanimidade de Deus, assim como fez com Israel. Mas um tempo, um dia, termina. Indo para o nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre o pecado do povo e a queda. Então, nesse tópico, mostrará que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima dele, nós estamos o quê? Desonrando a Deus. Ele não divide e não aceita a sua glória. Por isso que nós vamos tratar sobre o quê? O terrível pecado da idolatria. Meus irmãos, veja que desde a divisão do reino, o norte, ou seja, as 10 tribos, elas se inclinaram mais à idolatria do que as tribos do sul, Judá e Benjamim. Porque quando nós lemos os livros dos reis e também o livro das crônicas, nós vamos verificar que houveram vários reis no sul que foram retos os caminhos do Senhor, serviram a Deus, mas também tiveram vários que foram semelhantes ao do norte. Talvez por isso que lá no sul, né, teve bons reis, talvez por isso que Judá foi levado cativo depois, cerca de 100 anos, mas na verdade foram 110 anos, também Judá foi levado cativo. E nós vamos estudar sobre isso na nossa última aula, sobre a deportação, sobre o cativeiro também do sul. Então veja, os reis e a nação de Israel, de modo geral, desviaram dos caminhos do Senhor, desagradaram a Deus com as suas vidas de pecado. O que Deus fazia? Deus levantava outros reis, ali de outras nações, para ferir a Israel, para que eles pudessem acordar e voltar a Deus. Mas eles continuavam os seus mesmos caminhos. Ou seja, a idolatria é um pecado terrível. É tão interessante como que a pessoa, ele vai afastando do Senhor por algo, por alguma coisa, ele vai se afastando. E isso para Deus é um ídolo. E o Senhor não admite e não permite isso com seus servos. Afinal de contas, a morte do Senhor Jesus, ela então, nos nossos dias, ela se tornaria em vão. O Senhor não admite isso. Veja que, apesar do caos espiritual e a rejeição que o povo tinha, mas Deus queria salvar o povo e criou todos os meios para salvar o povo. Aí nós vamos encontrar um livro maravilhoso, estupendo, o livro do profeta Oséias. Isso significa que nós tínhamos o quê? Um rei com o nome Oséias e um profeta também com o nome Oséias. Eram charás. Um era ordinário, desobediente a Deus. E o outro era um homem que era crente, servo do Senhor, e que sentia a situação da nação, e Deus usava a Oséias. Quando nós lemos o livro do profeta Oséias, que eu considero um dos livros maravilhosos da Bíblia, nós vamos ver ali como Deus lida em situações que, para muitos,
é muito estranho. Deus pede a Oséias, o profeta Oséias, para que ele se case com uma prostituta e que ele tenha filhos dessa prostituta, filho da prostituição. Já inicia no próprio capítulo 1 tratando sobre isso. De antemão já quero dizer que esses fatos são literais. Há muitos teólogos que vêm dizendo, falando que são alegorias, que isso não é literal, que isso não aconteceu em Israel. Mas não há dúvida nenhuma, aqui não existe nenhuma alegoria, não é uma figura de linguagem, é literal. Porque as pessoas falam assim, mas como é que Deus vai mandar um servo dele, um profeta, casar com a prostituta? Eu diria assim, se Deus enviou o seu filho, o único filho que ele tinha, que ele tem, para viver aqui nessa terra, sofreu o que ele sofreu e morrer lá na cruz, uma morte de cruz, sem pecar, para nos salvar, por que Deus não usaria um servo seu para mostrar uma tentativa, mais uma investida de Deus, para que Israel pudesse acordar? Essa prostituta, ela representaria a nação de Israel. Ele casou com uma prostituta chamada Gomer. Ele teve 3 filhos. E cada um desses filhos significava um estado, uma situação, ou seja, uma desaprovação de Deus para com o povo. Nós não vamos tratar disso, porque não faz parte aqui, nem tempo existe para o assunto. Mas Deus, então, nesse tempo, manda que Oséias, o profeta, casasse com uma prostituta. E como entender isso? É que o casamento ali representava Deus e Israel. E Deus sempre usou essa metáfora com os profetas anteriores e com os profetas posteriores. O livro de Cantares de Salomão faz exatamente essa abordagem. Então o casamento representaria Deus e Israel, isto é, a infidelidade do povo para com Deus. A prostituta representaria Israel, que deixou quem? O seu marido, que é Deus, para prostrar-se diante de quê? Dos ídolos. E significava o quê? E para se deleitar com seus amantes. Quem são seus amantes? O Egito e a Síria. E ainda os pagava. Ou seja, era uma atitude de prostituição, que se paga alguém para isso. Israel, então, prostituía, espiritualmente falando. Abandonou a Deus, porque existia ali um relacionamento do casamento de Israel com Jeová. Assim como nós temos para a igreja é a noiva de Cristo. Então, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva de Cristo. Veja que isso trata sobre o quê? De intimidade, de relacionamento. Hoje, não é diferente. Sempre há situações assim, quando o crente ele se desvia, quando ele deixa de dedicar-se a Deus. Ou seja, ele acaba se prostituindo, ele acaba manchando o seu corpo. Porque quando ele faz isso, ele faz, às vezes, fisicamente, e também acontece literalmente. É isso que estava acontecendo com Israel. Nós vamos verificar ainda aqui sobre os pecados do povo e a sua queda, outras causas do cativeiro. O que outras coisas que sucedeu para que acontecesse esse cativeiro? Ou seja, os pecados relacionados à exploração das pessoas. Percebe-se que são colocados, quando nós lemos os textos, no mesmo patamar de idolatria. Ou seja, os riscos, os pecados que levam à indução são semelhantes. Por que isso? Porque quando nós lemos Amós, no capítulo 4, versículo 1, e quando nós lemos o versículo 4 do capítulo 8, a junção desses 2 versículos, do capítulo 4 e do capítulo 8, Amós, ele diz assim: ouvi essas palavras, como eu até li, vacas de Bazã,
que estais no monte de Samaria, que oprimis o pobre, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Então veja que parece que está delineado tanto os aspectos da exploração das pessoas como a idolatria. O nosso comentarista está nos levando a entender que tem o mesmo nível, porque na verdade eram exatamente essas coisas que aconteciam em Israel. Abandonavam a Deus, desviavam dos caminhos do Senhor e partia para as buscas indevidas, para a riqueza e para as orgias e as vidas que a gente pode ler, principalmente no livro de Oséias. Essas outras riquezas, então, essas outras situações para o cativeiro, nós vamos encontrar também expressão de Oséias, de que os sacerdotes, eles fizeram conluio com os governadores para extorquir o povo. Olha o que diz Oséias capítulo 6, verso 9. Como hordas de salteadores que espreitam a alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. Matam no caminho para Siquém, praticando abominação. Incrível, né? Mas é uma verdade. Deus então fez o quê? Um juramento. No livro de Amós, no capítulo 8, do versos 4 ao verso 7. Deus então faz um juramento que jamais esqueceria das maldades de Israel. E aí nós vamos então para o nosso terceiro ponto, para o encerramento da nossa aula. Os estrangeiros ocupam Samaria. Veremos nesse tópico que a mistura entre os povos, você pode analisar isso para os dias de hoje. As suas culturas, as religiões podem o quê? Enfraquecer a fé e a doutrina. Podem, claro que podem. Tanto é que a cultura que estão aplicando hoje, chamam de cultura, as religiões que estão hoje com as suas filosofias, têm enfraquecido a fé de muitas pessoas e mesmo alterado para algumas pessoas a doutrina bíblica. Há certos grupos nos nossos dias de hoje que já modificaram muitos textos na Bíblia, porque existe hoje uma Bíblia específica para gays. Então, há textos que eles explicam de modo diferente do original. Isso significa que é o que nós vamos ler, a questão da mistura. E é isso que está acontecendo, que ocorreu, o que a Síria fez, e a mistura de gente e sincretismo. E que essas coisas permeiam nos nossos dias de hoje. E se a gente parar para prestar atenção, na política, nas artes, nós vemos isso através de filosofias vindo do mundo exterior, lá de fora, de certos domínios, de certos impérios que nós estamos vivendo hoje, trazendo as culturas para outros países, inclusive para o Brasil, para disseminar as suas culturas, para dificultar o entendimento. Agora parece que não é problema, mas daqui a um tempo as coisas complicam. Então, os territórios, olha o que acontecia. Os territórios que eram expoliados, né, pela Assíria, que eles dominavam, eram ocupados por outras nações. Então, se eles dominavam um território, uma nação, eles traziam gente de outras nações e colocavam ali. Tomavam a outra no outro país, eles traziam gente de outro país e misturavam ali. Sempre eles faziam assim. E nós vamos verificar exatamente aqui, em 2 Reis, no capítulo 17, dos versos 24 e 25, nós vamos encontrar exatamente a origem dos samaritanos, que são conhecidos já nos dias do Novo Testamento. Olha o que diz 2 Reis 17, os versos 24 e 25. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Fervaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel.
tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. No princípio da sua habitação ali, não temeram o Senhor. Assim mandou o Senhor entre eles leões, que mataram a algum deles. Veja que Deus estava ali agindo. Aqui está exatamente o início, a origem dos samaritanos ali. Ou seja, com o exílio, ou seja, o rei da Síria levou os grandes, os nobres, os engenheiros, os médicos, mas levou muita gente. Os jovens que tinham força, condições para ser escravos por lá. Mas ficaram quem? Os pobres ficaram em Samaria. Em Samaria e também nas cidades vizinhas. E aí o que aconteceu? O rei da Síria migrou pessoas de vários outros países, povos de outras nações, para serem misturados ali em Samaria. Qual foi e qual era o objetivo? Misturava-se várias nacionalidades para evitar rebeliões e também enfraquecer as províncias. Essa era a forma que o rei fazia. Isso fez da região ainda o quê? Cada vez mais sincrética. Por quê? Porque cada pessoa que vinha das suas terras traziam os seus deuses. Nós vamos encontrar isso com clareza nos livros seguintes de Esdras e Neemias. Nós vamos encontrar todas aquelas situações que prossegue aqui. Também no livro, por exemplo, de Esther, o livro de Ruth vai ajudar bastante para entender a sequência. O que nós vamos encontrar já no Novo Testamento? O registro daquela mulher samaritana, ela dizendo que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, desde esses dias da deportação das 10 tribos do norte, quando a Assíria trouxe os outros povos e colocou ali em Samaria, então fez aquela mistura de povos, e eles trouxeram os seus deuses, uma mistura, e complicou até chegar os dias ali de Jesus. Essa mulher então vem dizer que os judeus não misturam com os samaritanos. E aí, nós vamos verificar a respeito desse estrangeiro que ocupa Samaria, nos dias de Jesus. Como que Jesus fez? Que na verdade os judeus não amavam, não gostavam dos samaritanos. Eles não passavam por Samaria, porque era um povo no meio de Israel e não eram israelitas. Então, apesar desse antagonismo, dessa diferença entre judeus e samaritanos, só que Jesus os contemplou e Jesus deu atenção aos samaritanos e usou de amor para com os samaritanos. Nós vamos verificar claramente ali no capítulo 4, um fato que é conhecidíssimo da igreja, a atenção que Jesus dá àquela mulher samaritana. E Jesus, então, anunciou o reino de Deus àquela mulher, coisas que os judeus não faziam. E tornando, fazendo com que aquela mulher pudesse conhecer a fonte de água viva, que ela nunca mais teria sede. Ou seja, só Jesus é quem pode curar a sede da humanidade, a sede espiritual, pela qual o homem, a sua alma anela a Deus e deseja voltar ao Senhor. Somente através de Jesus ele poderá saciar as nossas necessidades, tanto materiais e principalmente a espiritual. Então veja como ela não tinha certeza, a mulher samaritana, do lugar de adoração, que se é em Gerizim, se é lá em Jerusalém. Jesus foi enfático, dizendo para ela que o lugar, ele não é físico, ele não é geográfico, e sim espiritual, ou seja, o coração das pessoas. Que era exatamente o que Deus, durante todo o tempo, através dos profetas, tentou ganhar o coração das pessoas. Porque, na verdade, o templo, tudo aquilo eram símbolos para representar a presença de Deus, mas que os homens, as pessoas, precisavam abrir os seus corações para o Senhor. Então, isso mostra que Deus, ali, através da mulher samaritana, estava orientando e dizendo a ela de que o verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade.
é no interior, não é com palavras, não é no local, não é físico, não, é no coração. Dá, filho meu, o teu coração. São as palavras do Senhor. Jesus também, ele vai falar daquela parábola de Lucas, né, a respeito de quê? Do bom samaritano. É claro que Jesus está falando sobre ele, está falando dele ali, quem é o bom samaritano. Mas Jesus está fazendo exatamente o quê? Que para contrastar a religiosidade excessiva dos líderes judeus para com a verdadeira espiritualidade de um samaritano. Porque o samaritano que aceitasse a Jesus como Senhor Salvador, esse adoraria o Pai em espírito e verdade. Então aquele homem considerado indigno, que demonstrou exatamente o quê? Quem é esse homem? Os samaritanos. Jesus mostra exatamente naquela parábola que exatamente o samaritano é que demonstrou que compaixão para com aquela pessoa que foi ferido, que estava ali à beira do caminho. Isso mostra o quê? Que Jesus, o mestre por excelência, ele estava quebrando os paradigmas da religiosidade e da espiritualidade. A ideia que se tinha, teria que ir ao templo, teria todo aquele rito. Então Jesus quebra todo aquele paradigma ao relacionar de forma amável e acolhedora a pessoa dos samaritanos. Isso nos mostra claramente que tudo aquilo que Deus tentou através dos profetas, ele não conseguiu grandes resultados com as 10 tribos do norte. E Deus então, ele envia literalmente a Assíria, para que a Assíria então aplique um castigo sobre Israel. Mas eu coloco isso na tela de que foram cerca de 200 anos, desde a divisão do reino, ou seja, desde os dias de Jeroboão, desde a divisão do reino, até os dias desse rei Oséias, foram cerca de 200 anos. E não faltou advertências da parte de Deus, através dos profetas, para que Israel abandonasse a idolatria, para que eles fossem poupados do cativeiro. Não surtia efeito, e a nação afundava cada vez mais em seus pecados. Então a maneira drástica e amorosa de Deus foi tirá-los de seus aconchegos e conduzi-los ao cativeiro e à dispersão, ou seja, foram dispersos, ficaram sem pátria. Que nós possamos refletir através do que nós estudamos aqui, que nós devemos buscar a Deus, buscar ao Senhor de todo o coração, para que nós não venhamos a sofrer os amargos frutos daqueles que desobedecem a Deus. Frutos amargos, tristezas, dores, além do mais, a perda da salvação. Eu espero que o que nós estudamos até aqui, a respeito das 10 tribos do norte, as maldades dos reis, a forma inescrupulosa deles, dos sacerdotes, como eles fizeram o povo pecar, aqueles líderes. Mas também nós vimos de contrapartida como Deus usou de vários meios, de várias formas, para quebrantar o coração daquelas pessoas, e Deus teve poucos resultados. E assim, a gente pode refletir, como nós estudamos, pensamos como Deus é amor, como Deus lidou com aquelas pessoas, Ele continua fazendo da mesma forma, que Deus não muda, Deus é imutável, Deus continua aplicando o castigo, Deus continua agindo de forma, e com seu amor, falando com as pessoas, mostrando às pessoas, usando os profetas dos dias de hoje, para que eles falem, e as pessoas se convertam dos seus maus caminhos. Isso me faz pensar de muitas pessoas nascidas no Evangelho, como eu nasci no Evangelho, mas que ainda continuam afastados do caminho do Senhor e que conhecem a Deus, porque vieram à igreja, à escola dominical, ouviram dos seus pais,
mas vivem como essas 10 tribos do norte. Mas que Deus possa ainda ser longânimo para com eles, assim como foi com Israel. Eu quero encerrar orando nesse sentido, pedindo a Deus pelos crentes nominais, pedindo ao Senhor que a esses que têm desrespeitado a Deus, têm desonrado a Deus, e por esses que têm conhecimento sobre Deus e que não andam no caminho do Senhor. Ore comigo. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa hora, por ler a Tua palavra e por refletir sobre o Teu amor, apesar das formas drásticas que o Senhor usou para com os israelitas, mas muitos deles não ouviram a Ti, não deram crédito e preferiram continuar e tendo as suas decisões de viver do modo que eles viveram naquele tempo, Senhor. Mas muitas pessoas hoje, Senhor, são como os israelitas, que conhecem a Ti, que tem a Tua palavra, que tem os profetas falando hoje, que conheceram a Ti, que já receberam das delícias do Senhor, pessoas que já experimentaram, Senhor eterno, dos benefícios do Senhor, de dons espirituais, e como o Senhor agiu na vida dessas pessoas, restaurando, dando livramento, curando essas pessoas de enfermidades, mas eles têm andado nos maus caminhos. Eu oro a Ti por essas vidas, Senhor, por essas pessoas, junto com meus irmãos que eu oro aqui agora, para que essas pessoas possam voltar-se a Ti, Senhor, através da Tua palavra, sendo pregada na igreja, sendo pregada através dos estudos, ou como esse momento, mas que eles possam dar ouvido a Ti, Senhor. É assim a minha oração, pela Tua graça e misericórdia por eles. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu convido a você para a nossa próxima aula. Nós estaremos estudando sobre o reinado de Ezequias. Vamos voltar agora a falar sobre o reino do sul, porque o reino do norte acabou, foram dispersos através da Assíria. E aí nós vamos na próxima aula, as nossas são mais 2 aulas seguintes, já vamos encerrar esse nosso 3º trimestre. E assim que o Senhor possa abençoá-lo nas bênçãos do nosso Deus. Amém, meu irmão?